ter essa oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, você que trouxe, no livro segundo escreveu João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 20. Amém? João 16, 20. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em João 16, 20, sem perca de tempo, nos dirá assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vós de tristeza e dores, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ver o que nasceu como ser novo no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar de vós. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, rapidamente, antes de eu entrar para o texto, o Senhor sempre me toca, a fazer, esse apelo. E agora as irmãs estavam louvando aqui, e eu quero pedir para você, irmãos, deixa essa chuva te molhar, deixa a chuva descer, deixa o poder de Deus te regar essa terra seca. Talvez você tenha chegado aqui como uma terra seca, mas o Senhor tem uma água limpinha, o Senhor tem um céu pronto a derramar chuva. Então, irmãos, dá liberdade, dá valor para esse tempo que você tem aqui na casa do Senhor. Eu sempre digo que a forma que você vai sair daqui não depende diretamente de Deus, porque Deus tem poder sobre todas as coisas e pode fazer tudo no momento que Ele quiser. Mas agora, se você não se dispor, se você não der liberdade, se você não der ouvidos à palavra dele, não tem como Ele fazer nada, porque vivemos por fé. Aleluia. Então, creia no Senhor, coloca a tua fé. Glória a Deus. Inicia, irmãos, ao ouvir essa palavra, entregando para o Pai. Entrega tudo que você veio buscar, entrega tudo aquilo que você veio pedir, mas antes de tudo, entrega primordialmente você mesmo, o teu coração, a tua alma e a tua atenção nesses poucos minutos que eu tenho para poder ser usado por Deus para te trazer uma mensagem. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor a qual eu fiz leitura, ela está situada no livro de João. E, irmãos, algo que foi muito interessante para mim como revelação nessa palavra, a situação a qual ela se encontra. Irmão, se você for ler um pouquinho antes ali, eu não vou ler para não ser extenso na leitura, mas nos dirá a palavra do Senhor que Jesus, Ele vai iniciar a revelar aos seus discípulos de forma um tanto oculta e parabólica daquilo que iria transcorrer, bem como a sua crucificação, todo o processo que Ele estaria passando, e após isso, a sua volta, a sua ida aos céus. E se nós vermos nessa palavra do Senhor a partir do versículo 16, 17 até o 20, antecedendo ao que fizemos leitura, nós vamos ver uma situação em que Jesus Cristo, Ele vai usar aquilo para, através de um processo, trabalhar de uma forma muito grande na vida dos seus discípulos, e no decorrer dessa palavra a gente vai desenvolvendo e vai entendendo. Mas, irmãos, algo que como prioridade eu quero destacar nessa palavra, que o Senhor nos traz nessa situação, é de que os discípulos, eles não entenderam Jesus. Amém? Os discípulos não entenderam o processo que Jesus estava propondo a eles viverem, e de uma forma ou de outra eles iam ter que viver. Amém? Nos diz a palavra do Senhor assim, vou fazer a leitura para que fique mais esclarecido, para você não pensar que eu estou falando coisa aqui na minha cabeça. Amém? Nos diz no versículo 17 do capítulo 16: então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verei-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, o que quer dizer com isso? Um pouco,
não sabemos o que diz. Amém? Então os discípulos não sabiam, não entendiam aquilo que Jesus estava propondo, aquilo que Jesus tinha a fazer. Amém? E você já falava que Jesus, conhecendo, né, sendo o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que sonda os nossos corações, que conhece a voz de cada um de nós, conhece palavras que são ditas sem palavras. Amém? Então nos diz que Jesus Cristo, conhecendo e sabendo que os discípulos iriam o indagar, que os discípulos iriam vos perguntar, ele mesmo vai se adiantar e vai dizer para eles assim: conheceu, né, pois Jesus, que os queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vereis. E nisso nós entramos com a palavra que eu fiz leitura, onde Jesus está esclarecendo e já está adiantando um pouco daquilo que iria acontecer. Na verdade vos digo que vós chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará de vós. Porém, mesmo que vocês estejam tristes, a vossa tristeza há de se converter. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A segunda coisa que eu destaco nessa palavra é que os discípulos sentiram dor. Então eles não entendiam e eles sentiram dor por conta daquela situação as quais eles estavam passando. Situação essa que estava muito ligada à forma que eles tinham apego a Jesus. E a terceira coisa é o medo que eles tinham de estar longe de Jesus. A dependência direta e quase, irmãos, como um todo, em tudo nas suas vidas que eles tinham sobre Jesus. Essa dependência. Então eles tiveram dor, eles sentiram dor. Então nós sabemos que Jesus, tendo um plano, um propósito que eles não entendiam e não aceitavam, né? Jesus Cristo, ele vai usar em uma comparação, com uma parábola, como, né, nós já sabemos que era uma forma que Jesus falava, né, de forma proposital, a estimular uma visão um pouco mais espiritual e aberta daquilo que ele estava falando, e para que também os sinédrios, mestres da lei, aqueles que não acreditavam na sua palavra, não pudessem entender. Glória. Amém? Então ele vai dizer assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza e dores, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da Aleluia. Pelo prazer de ver o novo que há de nascer ao mundo. Irmãos, ontem eu estava de serviço, e antes de ontem o pastor Maurício, né, já tinha me anunciado a oportunidade, e eu estava pensando, orando a Deus sobre o que falar. Eu tinha muitas coisas, né, que eu desejava falar, porém eu não tinha certeza concreta de que realmente era aquela palavra e aquela mensagem. E ontem eu estava de serviço e junto no meu porta-carregador, quando eu estou tirando hora lá, aquela bíbliazinha azul, sabe como você ganha quando é criança? Eu carrego aquela bíbliazinha ali, eu fico ali com o meu fuzil cruzado no peito e lendo a minha Bíblia. E eu fui passando e estava marcado, e eu li essa palavra que há muito tempo eu tinha feito uma marcação, e o Senhor começou a ministrar e falar ao meu coração e comparar de uma forma, né, espiritual, a qual os discípulos estavam passando e a qual nós passamos diariamente, e um pouco da forma científica e um pouco também falando da minha vida. Irmãos, como um testemunho, a qual eu acho que eu nunca trouxe aqui, mas alguns irmãos sabem, eu nasci logo a completar 6 meses de gestação, 6 meses e poucos dias. E quando eu nasci, fora de um aborto um tanto forçado, por conta de um acidente, né, eu fiquei um período muito maior, fiquei mais de 7 meses no hospital em tratamento, para que eu pudesse realmente, lutando contra a minha própria vida, eu pudesse viver. Então o Senhor ministrou no meu coração falando sobre tempo e falando sobre processo. Aqui a palavra nos cita sobre um momento em que a mulher vai dar à luz. Porém, antes dela dar à luz, existe um processo muito grande, que é o processo da gestação. Amém? Ainda falando sobre processo, então Jesus ele vai dizer aos discípulos que a mulher, né, a senhora, no momento em que
está gestante, ela passa por um período de muitas dores, de tristeza, de privações, né? E as irmãs aqui que são mulheres ou os maridos, né, que convivem, sabem daquilo que eu estou falando. As limitações que começam a surgir, já não vai conseguir fazer aquilo que fazia antes, já vai, de certa forma, ser um pouco dependente de outra pessoa para fazer algumas coisas, vai realmente se limitar, né, em algumas áreas, em algumas coisas que ela fazia. Mas aqui o que a palavra de Deus está nos trazendo, nos citando de uma forma mais direta, ela nos fala sobre dor e nos fala sobre tristeza dentro de um processo. Amém? Então Jesus, comparando, irmãos, ele vai estar dizendo aos discípulos: no momento, no presente, vocês vão sentir dor. No processo, vocês vão sentir dor. No processo, vocês vão estar tristes e o mundo se alegrará de vós. Por quê? Porque eles estariam longe de Jesus. De certa forma, longe da forma presente carne de Jesus. Porém, Jesus estava tentando os ensinar que a presença de Jesus ela não era resumida somente de forma corpórea, mas sim espiritual. Aleluia. Essa era a lição principal que Deus tinha a trazer aos seus discípulos. Mas o que o Senhor realmente ele ministrou ao meu coração, dizendo, irmão, quando ele me lembrou da forma em que eu nasci, irmãos, e eu lembrei que todo esse tempo foi perdido. Eu nasci com 6 meses antes do tempo que era para nascer. E após isso, por conta disso, eu fiquei muito mais tempo no hospital que o próprio tempo que eu tinha de gestação. Imagina, não é um tempo perdido? E algo que o Senhor ministrava no meu coração é de que o Senhor tem planos que muitas vezes, assim como os discípulos não entenderam, a gente não entende, você não entende. Talvez você tenha chegado aqui hoje, entrou daquele jeito que só você e Deus sabem, na casa do Senhor, entrou com uma terra seca, como foi ministrado nesse louvor. Talvez você tenha entrado aqui com aquela luta, aquele problema, por causa do propósito de Deus na tua vida que você não entende. E assim como os discípulos, esse propósito, esse processo tem te trazido dor. Mas eu quero te dizer que se o Senhor Jesus falou, não sou eu e nem ninguém. Glória a Deus, aleluia. Dizendo e profetizando que se hoje você sente dor, aleluia, após o processo ser passado, você vai sentir a alegria. Glória a Deus, toda a dor, aleluia. processo, tudo aquilo que você passa. Isso não é algo de praxe que costuma se dizer, o irmão vai pregar aquilo que é dito há muito tempo, aquilo que eu sei há muito tempo. Mas, meus irmãos, muitas vezes a gente sabe muita coisa daqui. A gente sabe muita coisa da Bíblia, a gente sabe muito daquilo que é certo e é errado, mas mesmo ouvindo muitas vezes a gente não é capaz de cumprir. Mas se hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, colocou a te lembrar e te dizer que existe um plano sim, existe um propósito por trás desse, o propósito inicialmente é doloroso, mas lá no final, esse propósito, ele vai te trazer alegria. Aí você pode dizer, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu já ouvi pessoas dizerem que as pessoas sobem no altar para pregar, mas não sabem aquilo que eu estou vivendo, mas não sabem a situação que eu estou passando na minha casa, no meu trabalho, na minha família. E eu quero te dizer, talvez muitas vezes eu ministre coisas que eu não viva, mas a palavra que eu estou pregando hoje, eu vivo muito. E é por isso que eu digo para você nessa noite, espera mais um pouco, sustenta mais um pouco, aguenta mais um pouquinho, porque chegará o tempo em que toda a dor, ela será aleluia, glória a Deus. Mas quando eu digo que essa dor vai ser transformada em alegria, tem um porquê dela ser transformada em alegria. As coisas, as situações e um sentimento de dor, ele não muda fácil. Não é verdade? As coisas acontecem muitas vezes, nos entristecem, e não é qualquer coisa que muda. Não é do nada, não é às vezes uma simples palavra que vai dizer, tu está mal no mar, você está triste, mas você tem que ficar feliz. Não quer dizer que inicialmente aí no mar você vai ficar feliz, porque eu disse que ela deve ficar feliz, porque somente ela sabe aquilo que ela está sentindo, juntamente com o Senhor nosso Deus. Porém, a palavra nos diz que a gestante, passando por um processo de dor, ela vai se alegrar lá na frente por aquilo que ela tiver gerado. E eu quero te dizer que esse processo, esse
plano que você está passando, os problemas lá dentro da tua casa, problema sentimental, problema financeiro, problema conjugal com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, não está sendo passado em vão. Nada daquilo que Deus nos concede, nos ordena e propõe sobre nós, ou muitas vezes, mesmo sem a gente querer, nos entrega como surpresa, é em vão. Nada daquilo que Deus faz é sem propósito. Eu quero profetizar sobre a tua vida que se hoje você não entende e sente dor por aquilo que você está passando, eu venho aqui abrir a tua mente, eu venho aqui estimular você a colocar isso na tua cabeça de que tudo há um propósito. E quando eu ainda falava, irmãos, sobre um suposto aborto, sobre uma suposta interrupção, eu quero te dizer uma coisa, irmãos, o plano está difícil, a cruz está pesada, está machucando o ombro, mas não interrompa o processo. Não interrompa o processo. Não, aleluia. A amiga está do teu lado, olha para ela e diz, não interrompa o processo. Olha e diz para ela, não interrompa o processo, porque interromper o processo muitas vezes pode matar o propósito. Interromper o processo pode muitas vezes matar o propósito. Uma mulher, quando ela é gestante, ou um animal, ou qualquer coisa do tipo, está gerando algo novo, um ser novo. Mas se acontecer um acidente, ou por vontade própria, dela interromper o parto, antes de que aquilo que estava sendo criado estivesse pronto, o que acontece? Se perde, morre, tempo perdido. E muitas vezes na casa de Deus, muitas vezes na vida com o Senhor, na caminhada no Senhor, tem muito propósito que a gente não vive, porque não quer passar pelo processo. Aleluia. E acaba interrompendo. Glória a Deus. Existem muitas coisas que Deus queria nos proporcionar, mas às vezes, irmãos, poucos passos antes de chegar, a gente interrompe e diz, está difícil, eu não quero mais, não é para mim, eu não quero mais, o Senhor não me chamou, não me escolheu, essa chamada não é para mim, eu não quero mais. A gente nem imagina a proximidade que a gente estava de receber e acaba interrompendo. Cai aí, irmãos, aqui entre nós. Isso se resume não somente nas coisas grandes e materiais, mas coisas simples, de que interromper traz tempo e traz propósitos, projetos, planos perdidos. Se a gente for parar para pensar em processo, a gente é que nem uma massa, irmãos, uma massa de pão. A gente é misturado, a gente é amassado, dobra daqui, dobra de lá, amassa daqui, amassa de lá, até chegar num ponto bom em que aquele que está fazendo sabe que está bom. Assim somos nós com o nosso Deus. Após isso, o que o Senhor faz? Para nos dar forma e nos fazer crescer. Ele nos coloca no calor. O que Ele faz para realmente nos deixar prontos? Ele nos coloca no forno, na fornalha, no fogo. Aí se você colocar lá, ou coloca uma massa de bolo, se a duração para ela ficar pronta é 30 minutos, se você colocar ali e desligar em 10, o que acontece? Desanda, não desanda? Abatuma? Perde, não se perde, é perdido. Então o Senhor traz ao meu coração e traz a dizer, não queira interromper o processo, porque existem muitos daqueles que até aqui nessa casa de Deus vêm, que perderam muita coisa por conta de não saberem e não aguentarem, e muitas vezes não desejarem suportar o processo. Aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero te dizer uma coisa, que existe uma matemática que eu já encerro, que nunca dá errado. Existe uma fórmula que nunca dá errado. A matemática de Deus sobre as nossas vidas e sobre os seus processos. Glória a Deus. Quanto mais Aleluia. tempo você sofrer, mais tempo você vai desfrutar da promessa. Quanto mais Aleluia. tempo você sofrer no processo, mais tempo você vai desfrutar da promessa. Quando eu falo isso, eu lembro de alguns personagens e de alguns que passaram por muita coisa antes de serem honrados. E esse é o nosso problema, pastor Totti, que a gente quer ser honrado, a gente quer receber de Deus, mas não quer pagar o preço, porque pagar o preço dói. Irmãos, aqui ó, por que você acha que essas cadeiras aqui hoje não estão cheias?
Você acha que essa casa de Deus, sendo a casa de um Deus que tem poder para fazer tudo, porque eu creio que esse Deus tem poder para fazer tudo. Aleluia. Você acha que os tabernáculos na nossa geração, por que você acha que o Evangelho tem sido vivido e levado de algumas formas, irmãos, tão rasas e naturais? Porque buscar o sobrenatural, porque buscar milagre, porque buscar, irmãos, ver as maravilhas de Deus se cumprirem, buscar a promessa, demanda de um preço a ser pago. Demanda, irmãos, de tempo a ser dado ao Senhor. Demanda de renúncias que às vezes parecem doer na nossa carne e trazer cansaço para nós. Mas o Senhor está nos dizendo que quanto mais tempo você passar, quanto mais dor você sentir agora, mais ganho você vai ter lá na frente. Aleluia. Aí o Senhor me Glória a Deus. coração, lembrando de José. José, irmãos, ele foi o único homem estrangeiro. José foi o único hebreu a chegar no segundo posto, irmãos, em uma nação tão grande como era o Egito, como governador de toda a terra a qual ele era estrangeiro. Ser o segundo homem mais poderoso de todo aquele povo, de uma numeração imensa, é algo muito glorioso. Vocês concordam comigo? É algo muito grande, muito glorioso, algo único. Não aconteceu com mais ninguém. Só que para José chegar lá, não foi da noite para o dia, não foi um estalar de dedos, não foi somente uma oração: Senhor, eu quero que tu me leve lá, eu quero que tu me dê aquele trabalho, eu quero aquele emprego, eu quero aquele relacionamento, eu quero aquele casamento, eu quero aquela cura, aquela libertação. Não foi assim, irmãos. E realmente, verdadeiramente não é assim. José teve que ser invejado, teve que ser lançado na cova, teve, irmãos, que ir para o pasto, teve que ser ungido, continuou, irmãos, se livrando dos dentes do urso, ferindo o leão, enfrentando o gigante, para depois ele ser coroado também, irmãos, aliás, me perdoe, Davi, para depois ele realmente viver o propósito de rei que ele tinha. Assim é o José, teve, irmãos, que passar por tudo que passou, por todo o desprezo, por toda a rejeição dos seus irmãos, por conta daquilo que Deus já tinha preparado como plano sobre a vida dele. Então, irmãos, eu encerro essa palavra dizendo para você, trazendo esses exemplos de que Deus tem coisas grandes a fazer sobre nós, de que Deus tem propósitos a cumprir sobre nós, não somente em você, mas através de você, aonde você passar, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua família. E eu quero dizer que Ele não desiste de você. Não era nenhuma palavra que eu queria dizer, mas o Senhor, Ele me desperta a dizer que Ele não desiste de você. Talvez, não sei porquê, mas o Senhor me disse que talvez alguém esteja pensando assim: nem sabe o que eu faço. Ele sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Talvez você pense assim: nem sabe a rejeição que eu tenho sentido. Mas Ele disse que pode uma mãe abandonar um filho, pode um pai deixar tudo aquilo que tiver adquirido como família, mas Ele não há de te desamparar, Ele não há de te deixar, Ele não há de te abandonar. Aí então você pensa: mas ninguém me valoriza, eu não tenho valor algum. Ele te valorizou. Glória a Deus. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou, o Deus Pai entregou a única coisa que Ele tinha e que era o bem mais precioso, que era o seu próprio Filho, para te valorizar, te conceder vida, vida em abundância e liberdade, para ser livre nessa terra, livre de todo mal. Então, irmãos, não interrompa o processo, mantenham-se firme na fé. A cruz está pesada, está doendo, mas busque ajuda, busque auxílio no Senhor, que logo, logo, daqui a poucos passos, glória a Deus, nós vamos ver, você vai ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Amém? Você que crê, ponte em pé, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus.